bola e fala que você é o centro de tudo, mas logo em seguida ela fala, você é zero. Você é zero na contagem. Se você disser eu sou 1, você vai começar a contar grau de parentesco, e quando no eu lá se aponta 1, você tem problema. Porque você está dizendo que você é seu parente de primeiro grau. E para ser seu parente, você não pode ser você. Porque aí você teria que ser outra pessoa. E se você já é, você não dá para você ser outra pessoa. E sendo você não pode ser outra pessoa, não dá para ser seu parente. Porque se você fosse outra pessoa, você não seria você. Tudo bem? Então, senhores, lembra que você é zero na contagem. E aí você vai contar para a linha reta. Ascendente, descendente. Cada vez que você sobe ou desce uma geração, conta um grau. Você é 0, subiu pro pai? 1. Subiu pro avô? 2. Subiu pro bisavô? 3. E tá bom, já morreu. E aí você vai descer. Desceu pro filho? 1. Desceu pro neto? 2. Desceu pro bisneto? 3. Aí você já morreu. Agora, pra linha colateral, você precisa lembrar que você precisa encontrar por que essa gente são seus parentes. Por que os colaterais são seus parentes? Lembra que cada vez que alguém tem mais de um filho, abre-se uma outra linha familiar. Então, olha pra cima. Olha pra cima. Tá vendo os seus antepassados? Então você tem lá os seus antepassados em linha reta. Imagina que você tem lá em cima um antepassado, lá na Noruega, que é seu antepassado lá, viking. E aí ele teve um filho, e esse cara teve um filho, que 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 teve um filho,
Toda essa gente são seus ascendentes, seus parentes em linha reta. E você teve um filho, que 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 teve um filho. Então seus ascendentes vão até o céu, seus descendentes até o inferno, ok? Então, senhor, sua linha reta. Só que lá em algum momento um cara teve um filho que deu origem à sua linha, mas este cara teve um outro filho que deu origem a uma linha paralela, e teve um outro filho que teve origem a uma outra linha paralela. Por que essas linhas fazem parte da mesma família? Porque todas elas derivam de um tronco comum, de um mesmo cara ou de uma mesma fulana que deu origem a estas várias linhas. Por isso vocês são parentes. Vocês são parentes porque derivam de uma mesma origem. Então o que você precisa é encontrar essa origem comum. Onde estas famílias se dividiram, estas linhas familiares. Como você vai contar de baixo para cima, você vai ver onde essas famílias se encontram. Quem é o cara que era uma família só e aí viraram várias famílias? Por exemplo, entre você e seu irmão, qual é o ponto de ligação entre você e seu irmão? Minha mãe. Seu pai ou sua mãe. Então, se você quer contar quantos graus você tem entre você e seu irmão, o que você não vai fazer? Você não vai contar pro lado, falar Porque você não pariu seu irmão não te pariu. A lógica é a lógica de quem pariu. Então quem pariu seu irmão? A minha mãe ou meu pai colaborou de alguma forma, né? Se vocês não forem filhos da mesma mãe. Então você vai sair do seu irmão, vai subir pro pai ou pra mãe, e aí chegou no ponto de união, aí você desce. Então é 0, 1, 2. Seu irmão é seu parente de segundo grau. Agora vamos chutar o balde, o primo. Quarto. Primo é parente de quarto grau. Por quê? Porque eu vou sair do primo, o primo sobe pro tio, o tio sobe pro avô, o avô desce pro pai, o pai desce pra mim. 1, 2, 3, 4, beleza? Lembramos isso aí sem estresse? Então quando a gente volta lá no artigo 1521, que fala que eu não posso casar com irmão e nem com parentes até terceiro grau é quem? Tio não pode, tio com sobrinho não pode, né? Então, salvo se você fizer exame pré-nupcial e comprovar efetivamente que não há nenhum tipo de risco para a saúde da prole. Mas tem que ter o exame pré-nupcial, tem que ter autorização expressa para poder fazer isso. Mas a regra é que não pode, só que não esqueça que tem essa situação excepcional, beleza? Então tá bom. Quem mais não pode casar? Não pode casar o adotante com os outros filhos do adotado. Por quê? Porque é como se fosse irmão. Não pode casar também as pessoas casadas, enquanto estiverem casadas, não pode. Para poder casar, precisa o quê? Acabar o casamento. E já aproveitando o gancho, quantas formas existem de acabar com o casamento?
Somente duas. Você acaba com o casamento ou pelo divórcio ou pela sorte. Não, morte. Ou pelo divórcio ou pela morte do outro cônjuge. E para não ficar incentivando esse negócio de morte do outro cônjuge, a lei já aproveitou e já colocou lá no artigo 1521 que não pode casar o cônjuge sobrevivente com o condenado pelo homicídio ou tentativa de homicídio do outro cônjuge. Não pode. Desde que esse homicídio, obviamente, seja doloso. Se for culposo, sem problema. Tá doloso não pode, mas culposo, então se for fazer, faz direitinho. Ok. Agora, lembrando, pessoas casadas não podem casar, mas elas podem viver em união estável? Podem, desde que elas estejam separadas de fato ou separadas judicialmente. Isso nessa situação excepcional de ainda ter alguém separado judicialmente, mas essa é a previsão, né? Então podem, desde que estejam separadas de fato ou separadas judicialmente. Há quanto tempo tem que estar separado de fato? Relativo. Não tem prazo previsto. Então, teoricamente, quebrei um pau aqui em casa, fiz as malas. Estão indo embora. Cheguei na casa da outra, falei, opa, e aí, tem jeito? E ela falou, só se for agora, tô morando aqui, comecei já podemos trocar ideia sobre a possibilidade da união estável, ok? Não tem prazo mínimo, certo? Então, senhores, divórcio é necessário para poder casar de novo, para poder fazer outra união estável, não. Então essas são as hipóteses de casamento nulo. E as hipóteses de casamento anulável? As hipóteses de casamento anulável estão lá no artigo 1550. Hipótese de casamento anulável estão lá no artigo 1550, que obviamente a sua mão não resiste, e de imediato anota aí 1550 para você ler depois. Tá? Hipóteses, o que importa lá? Você vai ver que a hipótese de casamento anulável, quando não tem idade mínima para casar. Qual é a idade mínima para casar? 16 anos. Se eu não tenho a idade mínima, o casamento será anulável. Agora, se eu tenho a idade mínima 16, mas ainda não tenho 18, eu posso casar? Pode. Posso, mas preciso de a autorização. Pelo amor de Deus, não vai me responder que precisa ser emancipado. Você não precisa ser emancipado, você precisa de autorização, até porque se você casar, automaticamente você estará emancipado. E a lei não é esquizofrênica, né? Ela não vai te pedir uma coisa para você poder casar, para ela te dar a coisa que você já tinha que pedir antes. Não faz sentido. Então, para poder casar entre 16 e 18 anos, eu não preciso ser emancipado, eu preciso de autorização dos pais. Então, falta de idade mínima, falta de autorização, incompetência da autoridade celebrante. Essas hipóteses são hipóteses de casamento anulável. Mas você precisa lembrar importante aqui sobre o vício da vontade. Vício da vontade. Quais são os vícios da vontade que tornam o casamento anulável? Coação e erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Coação e erro essencial quanto à pessoa. Coação todo mundo sabe, né? Eu casei por quê? Porque eu estava sofrendo uma pressão, uma ameaça, pressão psicológica, alguma coisa assim, e me casei, beleza. Onde que embaça um pouco? Embaça um pouco às vezes na questão do erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Lembra que erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge é uma situação que já existia antes de você casar com ele. Antes de casar com ele, ele já tinha aquela situação. E você não sabia, olha os requisitos. Você não sabia, o cara já tinha aquele problema antes de casar, e você não sabia que ele tinha. E você só foi descobrir depois de casado. Aí pode ser erro essencial. Ah, eu já sabia antes, azar. Comprou porque quis. Não tem essa agora. Tá? Você já sabia antes, tudo bem. Ah, mas ele começou a fazer isso depois de casamento. Não é hipótese de anulação por erro essencial. É hipótese de quê? De divórcio. A sua anulação não. Tá? Agora lembra, erro essencial. O que pode ser erro essencial? Ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável. Não é qualquer crime. É um crime que por sua natureza torna insuportável a vida em comum. Por exemplo, imagine que a moça se casa com um rapaz galante, rapaz sofisticado, rapaz só sucesso. E aí depois do casamento ela descobre que ele tem 675 condenações por estupro. Eu suponho, senhores, que para a mulher média é um tanto difícil continuar convivendo com o cara, que ela descobre, depois de casada e achando que estava tudo bem, que tem 4.327 condenações por estupro.
não é? Então, nesse caso, trata-se de residencial, claro, que é um tipo de crime que torna insuportável a vida em comum, evidente, né? E aí é isso que você tem que lembrar, que torna insuportável a vida em comum, beleza? Ótimo. O que mudou? O que você precisa prestar atenção também mudou por causa da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um dos incisos lá do artigo 1557, anota aí, artigo 1557 que você vai olhar, que salvo engano é o inciso 4, você vai olhar no artigo 1557, um dos incisos falava assim, ó, também é anulável o casamento, também é erro essencial, por defeito físico irremediável, ou doença contagiosa, que põe em risco a saúde do cônjuge ou da descendência. O que mudou aí? Mudou essa ideia do defeito físico irremediável, porque está escrito lá agora, defeito físico irremediável que não caracterize deficiência. Então esse defeito físico irremediável não pode ser uma deficiência, é um defeito... Aí, senhores, eu pergunto. Vamos conversar. Meu pau pequeno. Pergunto para vocês. O que seria um defeito físico irremediável que torna insuportável a vida em comum e que você só descobriu depois do casamento? Mas não, o cara é maneta. Mas como assim? Você não viu antes do casamento? Até você com a mão no bolso. Não. Isso aí você até podia discutir antes. Agora não, maneta não pode mais. Por quê? Porque a deficiência não vale como erro essencial. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de impotência. Impotência. E larga seus preconceitos, porque impotência não é coisa só de homem, né? Tem impotência para homem e tem impotência para mulher. E lembra que a impotência pode ser de 3 tipos, né? Você tem impotência coeunde, impotência generande e impotência concipiente. O que interessa? Interessa só a impotência coeunde, né? Qual é a hipótese? Impotência coeunde. Que diabo é impotência coeunde? Aquela que impede a prática do coito. Ai, professor, eu falo coito. Eu falo o que eu quiser, coito. Se eu quiser, eu passo a tarde aqui falando coito. Senhores, coito é aquilo que os senhores penalistas chamam. Vamos perguntar para um que sabe. Professor Hans! Professor Hans, o que é coito? Depende. Não, depende não. Depende, vagínico ou anal? É vagínico. A união do membro viril com a vagina. Muito obrigado, professor. Senhores, ação de palco, professor Hans, é tudo bom. São senhores aquilo que os penalistas chamam de conjunção carnal, né? Conjunção carnal. Introdução do membro viril, como tão brilhantemente, professor Hans. Você vê como ele enche a boca para falar, né? Membro viril. Então, senhores, a introdução do membro viril na vagina. Isso é o coito. É só isso, coito. Faz um parênteses, só que interessante para você pensar. Na aula passada eu falei para vocês, pense nas palavras, né? Pense nas palavras. Você já pensaram o que significa um coitado? O que é um coitado? Um coitado, senhores, é um cara em quem se pratica o coito. Ele foi coitado. Isso em outros tempos, vou chegar lá. Em outros tempos, senhores, era palavrão, coitado. Porque, esse cara é um coitado. Se você atualizar pra hoje, ele é o quê? É um fudido. Esse cara é um coitado. Quando você fala assim, puta, esse cara é um fudido, é o quê? É um coitado, é a mesma coisa, só mudou o século. No século XVII, coitado era ofensivo, agora tá. Pra ofender, você tem que falar, você é um fudido, já mudou. Daqui a 100 anos, não sei o que nós vamos falar. Quer dizer, eu não vou falar mais nada, mas daqui a 100 anos, não sei como é que... Então, percebam, né? Não importa em absolutamente nada isso, mas é divertido pra falar em festa, né? Você tá sem assunto ali na festa, e aí, gente, tudo bem? Com aquele silêncio, tá? Então,
Vocês sabem o que quer dizer um coitado? É? Então, senhores, e aqui atendendo a pergunta do colega, e o biscoito? Biscoito, cuidado, não é um cara que dá duas. Biscoito não é o cara que dá duas. Biscoito é uma coisa que foi cozida 2 vezes. Biscoito. Esse coito é de cozido, não tem nada a ver, sei lá o que você faz na sua cozinha. Mas nesse caso, tá? É de cozido, foi cozido 2 vezes. Por isso o biscoito não importa. Fecha parênteses, toca a conversa. Então, senhores, falei tudo isso para falar que você precisa prestar atenção na mudança que o Estatuto da Pessoa com Deficiente fez lá no artigo 1557, inciso 4 do Código Civil. Presta atenção nisso, anota aí, vai olhar depois para não cair nesse tipo de armadilha de prova, tá? Então, senhores, nós já vimos como é que começa o casamento, nós vimos como é que termina o casamento, que é só pelo divórcio ou pela morte do outro cônjuge. Uma vez que você vai casar e você está loucamente apaixonado, você está feliz, você quer, você vai, aquela coisa toda, aquela disposição, I love, I love, I love. O que você deveria pensar e não pensa? Tá vendo por que o casamento está assim? O que você deveria pensar antes de casar e não pensa? Regime de bens do casamento. Mas não pensa. Porque, mas que chato falar disso. Mas poxa. Vai pensar que eu sou interesseiro. Morra se ele achar. Faleça. Entre em extinção. Então, senhor, lembra, regime de bens. O que a gente precisa lembrar do regime de bens do casamento? É livre a disposição acerca dos bens antes do casamento. Então, quando você vai casar, você pode fazer o que você quiser acerca dos seus bens. Eu sou obrigado a escolher um dos 4 regimes da lei? Não, se eu quiser eu posso inventar um novo, desde que obviamente não viole a lei, eu posso fazer o que eu quiser. Então é livre a disposição acerca dos bens. Eu tenho que fazer essa disposição acerca dos bens por meio de uma escritura pública chamada pacto antenupcial. Ele é antenupcial porque vem antes do casamento. Pacto antenupcial. E aí? E se eu não fizer nada, não der a mínima para pacto antenupcial? O regime é o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Lembrando rapidamente os 4 regimes da lei: regime da comunhão universal, regime da comunhão parcial, regime da separação total e o regime da participação final nos aquestos. Então, o regime da comunhão universal, senhores, o que entra na comunhão? Tudo que foi adquirido de forma gratuita ou onerosa na constância da comunhão, na constância do casamento ou antes do casamento. Em tese entra tudo. Tem exceções? Tem exceções, toma cuidado, tem que olhar lá, né? Por exemplo, aquilo que foi doado para você com cláusula de incomunicabilidade, aquilo que você recebeu como herança com cláusula de incomunicabilidade e os bens que foram subrrogados. Lembra desse negócio de bem subrrogado? A OAB adora fazer pergunta de bem subrrogado. Eles adoram fazer pergunta de bem subrrogado. Fulano de tal recebeu em doação um carro. Recebeu em doação com cláusula de incomunicabilidade. E aí ele vendeu o carro, pegou o dinheiro do carro e comprou outro carro. E aí eles perguntam assim, esse carro é de quem? É só dele. Por quê? Porque é subrrogado nesse lugar, foi comprado com o produto da venda do outro bem particular. Tá? Toma cuidado com isso. Regime da comunhão parcial, o que entra na comunhão? Só o que foi adquirido onerosamente na constância do casamento. Não entra na comunhão o que foi adquirido antes do casamento, não entra na comunhão o que foi adquirido gratuitamente na constância do casamento, ou seja, por doação ou herança. Recebeu por doação ou herança, não entra na comunhão no regime da comunhão parcial. Lembra outras coisas que entram na comunhão? Por isso aqui também vive caindo em prova, né? Outras coisas que entram na comunhão. Entra na comunhão os frutos dos bens particulares de cada cônjuge. Então, olha, eu tenho uma casa, já é minha, antes de casar. Eu me caso pelo regime da comunhão parcial. De quem é essa casa agora? Só minha. Regime da comunhão parcial. A casa já era minha antes. Casei. E agora, a casa é de quem? Só minha, bem particular. Ela é só minha. E aí eu pego e alugo esta casa. O aluguel da casa é de quem? Os dois. O aluguel da casa, fruto dos bens particulares de cada cônjuge. Os bens que forem adquiridos por fato eventual. Essa também cai um monte. Bens que foram adquiridos por fato eventual. O que é fato eventual, senhores? Sorte, acaso,
né? Sorte, acaso, exemplo nunca antes visto em nenhuma sala de aula. Ganhar na loteria, exemplo inédito, né? Nunca antes visto em nenhuma sala de aula. Fulano ganhou na loteria, o prêmio de quem? Dos dois, mas eu comprei só com o meu dinheiro o bilhete. Azar, o dinheiro é dos dois. Você ganhou uma bicicleta na tampa da margarina. Comprou um pote da margarina, tá lá na promoção, abra a margarina e ganha a bicicleta. E tá lá a bicicleta. De quem é a bicicleta? Dos dois. Tudo que foi ganho como fato eventual também entra na comunhão. Presta atenção nisso que isso vive caindo em prova, tá? Separação total. O que entra na comunhão? Nada. Nada, não tem comunhão. Aplica-se o princípio geral de direito denominado cada um com seus problemas. Princípio geral do cada um com seus problemas. Os meus bens cuido eu, os seus bens cuida você, e eu não preciso nem da concordância do outro cônjuge para vender, não preciso de nada. Aliás, lembra disso, o regime da separação voluntária, o regime da separação total, é o único regime no qual eu não preciso da concordância do outro cônjuge para aquelas hipóteses do artigo 1647. Anota, 1647. 1647, bela milhar, hein? 1647, tá? Lá no artigo 1647 me diz o que eu posso fazer, e para estas coisas do 1647 eu só posso fazer com a concordância do outro cônjuge. Regime da separação total não se aplica o 1647. Eu faço o que eu quiser sem nenhum tipo de limitação. E lembra também que o regime da separação total, você tem a hipótese da separação voluntária, em que nós escolhemos este regime, e tem aqueles casos em que a lei obriga casar pelo regime da separação, né? Artigo 1641. Artigo 1641. A lei obriga a casar pelo regime da separação. Quem é obrigado a casar pelo regime da separação? Os velhos? Os maiores, não é velhos. Velho não é uma coisa bonita. As pessoas que têm mais de... Quanto? 65. 70 anos, 70. Pessoas que têm mais 70 anos ou mais só podem se casar pelo regime de separação. Quem mais? Aqueles que para se casar precisam de autorização. Então também só pode casar pelo regime da separação total. E aqueles que vão se casar com violação das cláusulas suspensivas da celebração do casamento. Olha a bagunça, presta atenção. Falei agora há pouco do artigo 1521. O artigo 1521 fala o quê? O artigo 1521 fala dos impedimentos matrimoniais. E o artigo 1523 fala do quê? Fala das causas suspensivas. Se eu me casar com violação dos impedimentos, meu casamento é... Vou tentar outra vez. Se eu me casar com violação dos impedimentos, o casamento é Anulável. nulo. Se eu me casar nas hipóteses de 1521, violação dos impedimentos, o casamento é nulo. Agora, se eu me casar com violação das causas suspensivas lá do 1523, o casamento será Anulável. Vou tentar outra vez. Se eu me casar com violação das causas suspensivas do artigo 1523, o casamento será perfeitamente válido. Mas ele tem que ser constituído pelo regime da separação. Não tem problema de validade. Ele é válido. Só que obrigatoriamente tem que casar pelo regime da separação. Isso aí, gente, é o que acontece com você na hora da prova. Você vai na pegada assim, ó. Pensa, filho. A gente conversa, os professores a gente conversa sempre, fala assim. Você vê como é que é pra pegar o cara? É assim, ó. Você vem na pegada e fala assim, não é? Aí todo mundo fala assim, é! Você nem escutou o que o cara falou. Aí você vira e fala assim, Ia ser louco. ah, é? Não. Aí você fala, como não? É.
Aí já fodeu a cabeça do cara. Então, gente, pensa antes, não vai na pegada do negócio. Para e pensa. Artigo 1521, impedimentos, casamento? Artigo 1523, causas suspensivas, casamento? Válido, porém, obrigatoriamente pelo regime da separação, hipótese do artigo 1641. Toma cuidado com isso aí para não fazer bobagem. Toma cuidado com isso. Lembra, vou falar mais uma vez. Falei semana passada, vou falar hoje de novo. Preste atenção nas palavras. Presta atenção na pergunta. Só responde. Sabe, lembra filme americano de tribunal? Que o cara tá perguntando lá, o promotor, e a testemunha quer falar um negócio que não tem nada a ver, e o juiz interrompe e fala o quê? Só responda o que foi perguntado. Só responda, só responda o que foi perguntado. É isso que você tem que lembrar. Só responda o que foi perguntado. Por quê? Porque senão vem aquela situação do cara pergunta pra você, que horas são? Você fala, é sábado. Você foi? Olha o que o cara quer saber. Olha pra pergunta, entende a pergunta, pensa. Não deixa o pânico te dominar. Não está na hora do pânico ainda. A hora pode chegar, mas não chegou. Qual é a hora do pânico? Qual é a hora do pânico? A hora do pânico. 39. A hora do pânico. É hora que você levanta o braço pro fiscal e fala assim: por favor. Aí o cara chega e fala: a prova não era para ser de direito? Essa hora é do pânico. Essa é do pânico. Porque significa que você não tem a mais vaga noção do que está acontecendo ali. Salvo isso, se não for essa situação, não é hipótese para pânico. Algum jeito tem. Olha para as alternativas, dá um jeito, pensa, resolve. Alguma coisa você vai conseguir fazer, tá? Faltou falar do regime da participação final nos aquestos, né? Regime da participação final nos aquestos, como é que funciona? Alguns chamam de regime híbrido. Por quê? Porque ele tem dois momentos, né? Enquanto eu tô casado, ele lembra o regime da separação total. Então, com relação aos bens móveis, cada um cuida da sua vida. Mas ele se submete ao artigo 1647. Toma cuidado com isso. Ah, então existe um grau de independência, cada um administra livremente os bens móveis, mas ele se submete ao artigo 1647. Agora, na hora de me separar, na hora de terminar a sociedade conjugal, na hora de terminar o casamento, o que acontece? Acontece que ele se assemelha ao regime da comunhão parcial. Então eu vou poder participar naquilo que acresceu ao patrimônio do outro. Por isso que se chama participação final. Porque essa participação só acontece no fim, na hora da partilha. Participação final, até aí tudo bem. Nos aquestos, aí que ferra. Aí você pensa, que porra é aquesto? Aquesto você vai pensar que é o quanto aumentou o patrimônio do outro. Mas eu só posso participar no que aumentou o patrimônio do outro de forma onerosa. Então, se ele recebeu herança, não entra. Se ele recebeu doação, não entra. É o que aumentou de forma onerosa. Por isso que é parecido com o regime da comunhão parcial. Então, ele é híbrido. Durante o casamento parece a separação total. E na hora de fazer a partilha parece a comunhão parcial. Tá? Mas, e isso é o que cai na prova. Isso que eu vou falar agora é o que cai sempre em questão de prova. Sobre o regime da participação final nos aquestos. Se você quiser, na hora que você vai fazer o pacto antinupcial e escolher o regime da participação final nos aquestos, você pode colocar uma cláusula lá falando sobre a livre disposição dos bens imóveis. Livre disposição dos bens imóveis. Oi, princesa, tudo bem? Tudo bom? Oi. Sai, gordo. Tá bom. Livre disposição dos bens imóveis. Senhores, de novo, vou me casar, escolho o regime da participação final nos aquestos, vou fazer pacto antinupcial. É o único regime em que eu posso colocar essa cláusula chamada livre disposição dos bens imóveis. Se eu fizer isso, eu posso vender o que eu quiser, do jeito que eu quiser, não preciso mais da concordância do outro cônjuge. Tudo bem? Vocês têm dúvida nisso? Azar, porque eu não vou fazer pergunta agora, tá? Então, senhores, prosseguindo.
Vimos aí os 4 regimes do casamento. E no